Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, amigos ouvintes que estão ouvindo mais um episódio do Black Yellow Brasil Podcast, o seu podcast sobre Pittsburgh Steelers em parceria com o fambonanet.com.br. Meu nome é Ricardo e eu serei o host de vocês hoje. A voz aveludada do Danilo está se preparando para um evento bastante especial. Não darei spoilers, mas eu espero que o Danilo, no futuro próximo, possa vir aqui compartilhar o que ele vai viver nas próximas semanas. E para gravar o episódio de número 116, vejam só, episódio de número 116, eu tenho aqui ele, que é o melhor editor do Brasil, o grande Germano Coutinho, está de volta à mesa para me fazer companhia hoje. Germano, saúde os nossos queridos amigos ouvintes. Tudo bom, gente? Estou finalmente voltando aí ao podcast, depois de uma longa pausa, depois de um longo afastamento, mas é aquela coisa, às vezes as atribulações do dia a dia nos afastam de fazer o que a gente gosta, mas hoje eu tive um tempinho, hoje deu para tirar esse tempo de gravar novamente esse podcast, então vamos que vamos. É como dizem, né? O bom filho a casa torna, então vamos falar aí do Mike Tomlin, que com certeza faz parte das memórias de grande parte da torcida. Muitos ouvintes começaram a torcer para os Steelers na era do Mike Tomlin, inclusive eu. Então, é um programa bem especial. Isso mesmo, Germano. Como você, amigo ouvinte, já sabe, a gente está fazendo uma série sobre esse triunvirato de técnicos do Pittsburgh Steelers nos últimos anos, do Chuck Noll, do Bill Cowher e agora chegando no Mike Tomlin. Eu recomendo que você ouça os programas sobre o Chuck Noll, episódio 114, e o episódio sobre o Bill Cowher, o número 115, para poder conhecer um pouco mais a respeito da história deles. Como a gente já comentou em episódios anteriores, esse momento da temporada é muito bom para a gente poder estar falando sobre assuntos mais gerais, poder compartilhar mais histórias sobre os Steelers, que, convenhamos, é muito legal. Então, como o Germano antecipou, vamos hoje comentar sobre o senhor Michael Petway Tomlin, mais conhecido como Mike Tomlin. Mike Tomlin nasceu no dia 15 de março de 1972 e atualmente ele está chegando na sua 17ª temporada como técnico dos Steelers. O tempo voa e, como vocês já sabem, o maior feito do Tomlin até então foi, de fato, o título do Super Bowl 43. Ele continua sendo o técnico mais jovem a ser campeão do Super Bowl. Quase o Sean McVay na última temporada conseguiu quebrar essa marca do Tomlin, mas o negão ele segue com isso, segurando no peito, se orgulhando a respeito dessa conquista. Mas, obviamente, o Tomlin chegar, por mais que tenha sido já mais de uma década ao título, a gente precisa comentar sobre a carreira do Tomlin, sobre o início, o que foi que ele fez para chegar nesse cargo como técnico do Pittsburgh Steelers. Então, o Tomlin ele nasceu na Virgínia, ele é o mais jovem de 2 irmãos. O pai dele, o Ed Tomlin, ele foi jogador de futebol americano, chegou a ser draftado pelo Baltimore Colts e fez carreira na Canadian Football League no Montreal Alouettes. O Tomlin, ele é formado pela Universidade de William Mary, ele terminou o college no ano de 1995 e logo de imediato ele já começou a carreira dele na Universidade da Virgínia sobre o Bill Stewart. E essa é a primeira parte que eu queria parar para a gente poder conversar. Pode parecer coisa
pequena aqui a gente soltar a informação do início da carreira do Mike Tomlin como técnico, mas o Bill Stewart ele teve um peso gigantesco na carreira do Tomlin. Bill Stewart na época ainda não era muito conhecido, em 1995, e ficou bastante conhecido depois, na década de 2000, quando ele foi técnico da Universidade Tradicional de West Virginia. Ele conseguiu ter uma boa campanha, ele se consagrou na universidade e o Bill Stewart ele veio a falecer de forma repentina no início da década atual. E uma curiosidade é que o filho do Bill Stewart, o Blaine Stewart, ele foi meio que adotado, entre aspas, pelo Tony, porque quando o pai morreu ele era bastante jovem ainda, e hoje o Blaine Stewart ele é assistente técnico do Steelers. Então, só para dar já uma noção de como é esse comportamento do Tony, pela gratidão que ele tem pelo Bill Stewart, que foi quem realmente abriu portas para o Tony começar essa carreira como técnico, e ele cuidava dos wide receivers naquela época. Ainda sobre essa questão da Virgínia e como o Tony ele tem fortes laços com a terra dele, a gente consegue identificar até por parte do técnico uma preferência dos jogadores desse local. Então, por exemplo, nomes que vocês conhecem não fizeram muito sucesso pelos Steelers, mas que são da Virgínia. O glorioso Shamako Thomas, o B.W. Webb, o Arthur Woods, eles são da Virgínia. O Justin Hunter, mais recentemente, ele é da Virgínia. O Terrell Edmonds, escolha do draft de 2018, primeira escolha do draft de 2018, ele é da Virgínia. O irmão do Edmonds, o Trey Edmonds, que também está no roster, é da Virgínia. Então, o Tony é, de fato, um cara muito enraizado com jogadores que são da terra dele. É uma curiosidade que a gente brinca muito, geralmente, nessa zona de off-season, ver jogadores que são da Virgínia. Então, por exemplo, o Tyrod Taylor, quando estava para sair do Buffalo Bills, muito se falou que ele poderia vir ser quarterback do Steelers, ser um backup aqui em Pittsburgh, devido a isso. O Tony, na época, chegou a ter um zoom realmente do interesse que estaria em cima dele. A gente sabe que ele foi parar na equipe do Cleveland Browns. E o backup que o Steelers contratou há alguns anos também da Virgínia, o Michael Vick, e que o Tony, desde o início, quando o Michael Vick passou por essa reabilitação de voltar para a NFL, o Tony estava bem interessado em fazer essa reintegração também com o Michael Vick jogando por Pittsburgh. É engraçado, Ricardo, que jogadores de West Virginia, especificamente, eles não contam para o número de visitas pré-draft. Aquelas visitas que os jogadores vêm para Pittsburgh para que se encontrem com o coaching staff, com a diretoria, enfim, para que o pessoal de Pittsburgh possa ter um contato maior com o jogador. Então, a gente sabe que cada time tem direito a 30 jogadores, a 30 idas de jogadores ao seu estádio, às suas dependências. Porém, como o West Virginia é considerado como jogador local para Pittsburgh, por alguma razão que a NFL tem esse parâmetro, então eles acabam não contando para essa lista. O que, claro, que o Tomlin adora, né? Sempre tem um jogador ou outro que ele chama, até porque não vai contar mesmo, e aí ele fica por dentro do que está acontecendo no estado dele. É uma situação bem, bem engraçada. E outra coisa que eu ia falar sobre o início de carreira dele é que, assim, o Tomlin ele jogou, né, como wide receiver lá em William & Mary. Ele usava a camisa de número 4. Inclusive tem uma foto bem icônica que a gente talvez use aí na capa do programa, ou pelo menos que disponibilize depois, porque o negão mais novo era muito diferente de hoje em dia. É algo assim impressionante, pelo menos na minha opinião. E só para constar, lá em William & Mary, ele em 3 temporadas como titular de wide receiver, ele não teve uma carreira ruim não. Ele teve mais de 2.000 jardas, mais de 100 recepções e um total de 20 touchdowns. Inclusive,
a média de jardas por recepção dele foi superior a 20. Então, assim, não era um cara que era ruim, mas claro que a competição que ele enfrentava também não era das melhores, e é por isso que ele não foi draftado no ano do draft dele, que foi em 95, inclusive o ano que eu nasci. E aí ele não perdeu tempo. Assim que viu que o futuro dele não era na NFL como jogador, ele já engatou aí essa questão de técnico, já se embrenhou aí na comissão técnica para poder procurar um futuro no esporte, né? Que é uma coisa que ele amava e continua amando até hoje. Voltando para a carreira do Tony como técnico, após essa experiência de apenas um ano no Instituto Militar da Virgínia, o Tony foi convidado para ser um assistente na Universidade de Memphis. A Universidade de Memphis, só curiosidade, da onde o Randy Fichtner também se formou e se consagrou até chegar o cargo de quarterback coach, hoje coordenador ofensivo do Steelers. E nessa época o Tony trabalhava como coordenador de defensive backs e de special teams, mas também foi um local onde ele passou apenas um ano. Logo em seguida, ele foi para a Universidade de Arkansas State, onde ele começou a ter um pouco mais de relevância, podemos dizer, atuando como treinadores de wide receivers, também uma breve passagem, servindo sempre para ganhar bagagem, e isso permitiu ele ir para a Universidade de Cincinnati, onde ele foi defensive back coach na temporada de 1999 2000, e esse foi o último ano dele como na universidade propriamente dita, atuando na NCAA, e essa transição, quando ele foi para o Tampa Bay Buccaneers em 2001 para ser defensive back coach, é bom destacar a importância que teve o Tony Dungy nessa época. O Tony, ele não seguiu na Universidade de Cincinnati e foi demitido. E naquela época, no início do século 2000, 2001, o Tony estava passando literalmente por necessidade. O Tony estava desempregado, o Tony tinha casado já com a Kia Tony, esposa dele, que hoje é uma estilista bastante famosa em Pittsburgh. Estava precisando de alguma coisa e o Tony Dungy foi lá e abriu as portas para o Tony ir para o Tampa Bay Buccaneers, onde ele ficou como defensive back coach. E o curioso, logo na primeira temporada, o Tony, ele foi um dos responsáveis pela criação do Tampa 2, o esquema defensivo no Buccaneers, e consagrou a equipe por alguns anos, levando inclusive o time a um título de Super Bowl na época do Gruden, quando o Gruden era o head coach. E daquela época, tem uma entrevista que o Tony Dungy dá e cita o Tony, ele já dizia que desde o primeiro momento que eu vi ele numa sala com os jogadores, eu sabia que ele seria um grande técnico. Uma das melhores coisas da minha vida foi ter aberto as portas para aquele jovem que ainda não tinha nenhuma experiência na NFL e era um andarilho pelas universidades em todo o país. E daí começou o desenvolvimento do Tony como técnico propriamente dito. Ele ficou de 2001 até 2005 na universidade no Tampa Bay Buccaneers, e durante essa época o Buccaneers foi a defesa que menos cedeu jardas por jogo. Em nenhum momento, enquanto o Tony era assistente na defesa do Buccaneers, a defesa deles não ficou em nenhum momento pior do que sexto lugar em termos de jardas. E no Super Bowl, que o Buccaneers veio a ser campeão, o Buccaneers, eles tiveram 5 interceptações na partida, um recorde, obviamente, do Super Bowl, sendo que 3 deles foram retornados para touchdown. Absurdo. Obviamente já começava a chamar a atenção desse jovem técnico, até então desconhecido no mundo da NFL, a ter a sua relevância num grande mercado, sendo campeão da NFL. Foi o primeiro gostinho dele na NFL de sucesso, né? Então, ele tem um passado que justifica a presença dele como técnico principal do Pittsburgh Steelers. Claro que depois dos Buccaneers ele teve outras experiências, mas eu tenho certeza que esse período dele, onde os Buccaneers sempre estavam nos playoffs, chegaram a ser campeões, enfim, foi bastante importante para ele aprender a ser técnico na NFL. Ele aprendeu ali a lidar com momentos de pressão, com momentos grandes, momentos importantes,
também tenho certeza que aprendeu a lidar com jogadores, porque o time do Buccaneers tinha alguns nomes grandes, nomes interessantes, jogadores de pompa. Então ele teve um primeiro gostinho do que seria ele lidar com o maior estágio da NFL, que é justamente o Super Bowl, né? Então foi uma experiência inestimável para o Tomlin, que deu bastante sucesso. Inclusive foi lá que ele aprendeu a usar o Tampa 2, né? Que é um esquema defensivo bastante utilizado pelos Steelers, que tem suas falhas, claro, como qualquer outro, mas foi lá que ele teve essa escola também e continuou aplicando nos diversos trabalhos dele no futuro. Perfeito, Germano. E após esse tempo com a Buccaneers, ele assumiu o cargo de coordenador defensivo do Minnesota Vikings em 2006, na época do Brad Childress contratou ele para assumir a posição. E o engraçado na época é que tinha o Darryl Sharper, que era safety do Buccaneers. Enfim, o Sharper está entre um dos principais jogadores da década passada. Apesar de enfrentar diversas polêmicas, era um jogador bastante problemático. Enfim, o Sharper e o Tony, eles jogaram juntos em William Mary em 1995. Então foi um reencontro bastante curioso na época. Uma informação que eu não conhecia, descobri estudando mais sobre a vida do Tony e tá trazendo aqui para vocês. E nessa única temporada que o Tony foi coordenador defensivo do Vikings, a defesa foi um pouco complicada de entender quando você olha os números. Se em termos de número, na época do Buccaneers, ele conseguiu quebrar recordes, ele conseguiu ter uma secundária que era modelo, era benchmark para toda a NFL. No Vikings, a defesa contra o jogo aéreo foi a pior enquanto o Tony era técnico, na única temporada que ele ficou, foi a pior. Em compensação, foi uma das melhores contra o jogo terrestre. Eu, sinceramente, não tenho lembranças de 2006, poder fazer alguma afirmação do que levou a isso. Parece muito mais questões de peça ou até própria inexperiência chamando jogadas propriamente dita, mas sem dúvida é o que chama bastante atenção, não é, Germano? Exatamente, Ricardo. Então, assim, é um dado bastante interessante porque, convenhamos, né? A gente vendo hoje, sabemos que deu certo a contratação do Tomlin, logo após essa experiência dele como coordenador defensivo do Minnesota Vikings, mas eu não acompanhei na época, não conhecia o futebol americano na época, mas eu imagino a quantidade de... Assim, o que a imprensa de Pittsburgh falou acerca da contratação, porque você dá a chance para um cara que a maior experiência dele na NFL tinha sido justamente essa, como coordenador defensivo. E nesse único ano, a defesa dele é a pior contra o jogo aéreo, apesar de ter ido bem no jogo terrestre, é uma coisa bem complicada de você entender. Claro, os Rooney's devem ter visto alguma coisa diferente no Tomlin, tanto que deu certo, mas você querer justificar contratar um cara para ser técnico principal do Pittsburgh Steelers, com toda a história em questão de técnico que nós temos, depois dele ter essa distinção de ter comandado a pior defesa contra o jogo aéreo, deve ter sido uma coisa bem engraçada. Mas o importante é que deu certo, então foi uma escolha acertada, como a gente sabe, e assim, não é que esse fato tenha melhorado muito aqui, né? Realmente a nossa defesa, especialmente nos últimos anos, contra o jogo aéreo não tem sido muita coisa. Tivemos belíssimos anos ali no final da década passada e começo dessa, com defesas fenomenais que nos levaram a 2 Super Bowls. Então, a gente também não pode falar muito sobre isso não, mas de novo, deve ter sido uma situação bem diferente, bem engraçada para a imprensa de Pittsburgh tratar do assunto. E aí, eis que chegamos no ano de 2007. Se você ouviu o último programa, sabe que 2006 foi a última temporada do grande Bill Cowher como técnico dos Steelers, e a família Rooney começou um novo processo para encontrar um head coach para Pittsburgh. E pelo histórico,
a gente consegue identificar algumas características que são comuns entre os técnicos dos Steelers. Então tem algo que é comum entre o Chuck Noll, entre o Bill Cowher, e até se a gente for puxar os técnicos anteriores do Bill Austin lá na década de 60, do John Mickelson na década de 40, o Jim Leonard também na década de 40, enfim, todos esses nomes foram pessoas contratadas quando ainda estavam na casa dos 30 anos, perdão. Todos técnicos jovens, todos que até então podiam ser considerados apostas para assumir o cargo em Pittsburgh, e como é que Tomlin não foi diferente. Outra coisa que é interessante do Mike Tomlin é que muita gente faz um pré-julgamento que o Tomlin foi beneficiado pela Rooney Rule para ser o técnico dos Steelers. A Rooney Rule, como você deve saber, se não sabe, agora você vai descobrir, é uma regra que tem na NFL que impede com que as direções dos times entrevistem técnicos que fazem parte de minorias. Então, hispânicos, latinos, negros e etc. Minorias, de forma geral, passem por todo o processo de contratação. É uma exigência da NFL ter o nome Rooney Rule, porque foi algo que a família Rooney no Steelers sempre pregou durante todo o processo de contratação, seja em qualquer posição, para estratégica, para posições técnicas, enfim, sempre é levado em consideração. Mas o Mike Tomlin, ele na época não encaixou na Rooney Rule. Não é que o Steelers primeiro conversou com o Ron Rivera, que é hoje técnico do Carolina Panthers. O Ron Rivera, ele fez parte da Rooney Rule. A gente sabe muito bem, o Ron Rivera não veio para Pittsburgh. E o cargo, basicamente, ficou entre 3 nomes. Ficou entre o Mike Tomlin, o Ken Whisenhunt, que era coordenador ofensivo na época, e o Russell Green. O Ken Whisenhunt, ele tinha muitos problemas com o Big Ben, então daí a gente já, desde essa época, era 2007, mas a gente sabia que Big Ben era franquia. Big Ben tinha acabado de ganhar um contrato de 10 anos, 10 bilhões de dólares, mais de 100 milhões de dólares, perdão. Então não iam deixar o cara triste naquela época, sendo que já tinha apostado nele por mais 10 anos. O Ken Whisenhunt foi eliminado da corrida, então ficou entre o Russell Green e o Mike Tomlin, e o Tomlin acabou sendo o selecionado e veio assumir o cargo de técnico dos Steelers em 2007. O Tomlin, na época, ele também teve entrevistas para ser técnico do Miami Dolphins, e o Dolphins acabou preferindo ir para o Ken Cameron. E vale lembrar que nessa temporada que o Dolphins foi de Ken Cameron, o Dolphins teve uma temporada de 1-15. Foi no último jogo que o Miami Dolphins venceu e evitou o 0-16, que seria até então o primeiro 0-16 na história da NFL, perder todos os jogos. A gente sabe o sucesso que foi o Ken Cameron como técnico em Miami. Ele veio a ter sucesso depois como coordenador ofensivo do Baltimore Ravens, mas na época, entre os nomes disponíveis, a família Rooney dormiu muito bem, muito tranquilo, sabendo que tinha selecionado, de fato, o melhor técnico entre os que estavam disponíveis. Então, o Tomlin, ele foi o 10º técnico negro da história da NFL, e na sua primeira temporada ele já começou mostrando um bom serviço. O Steelers veio de uma temporada 8-8 fora dos playoffs, da última do Bill Cowher, e na primeira o Steelers teve a temporada de 10-6 em 2007 e veio a perder nos playoffs. Obviamente, não é para o Patriots, mas é para o Jacksonville Jaguars. E um dos jogos que eu não recomendo, sinceramente, que você vá procurar na internet
para ver os melhores momentos. É um jogo que eu particularmente tenho muito na memória. Eu lembro desse jogo, dessa partida, o David Garrard e o Maurice Jones-Drew acabando com a defesa no final do jogo. Ninguém conseguia segurar eles e vieram a vencer. Mas, por ironia do destino, não. O chute da vitória veio dos pés de Josh Scooby, que alguns anos atrás a gente sabe o que fez em Pittsburgh. O início da carreira do Tomlin nos Steelers foi muito bom. Isso também muito por conta do guru que ele tinha como coordenador defensivo, que era o Dick LeBeau. O Tomlin absorveu muito do que o Dick LeBeau fazia na defesa na época. Então, que a defesa dos Steelers na segunda metade da década passada foi um verdadeiro show enquanto o LeBeau era técnico. Foi uma das melhores, foi a responsável por levar o time ao Super Bowl, responsável por dar esse título ao Mike Tomlin. E o engraçado nesse título, a gente até comentou quando estava pesquisando as fotos das capas para a gente botar no podcast, é que o Chuck Noll, ele aparece todas as fotos segurando a taça. O Bill Cowher, ele aparece com a taça na mão, segurando com muito orgulho. O Mike Tomlin não tem fotos segurando a taça. É como se fosse algo... Tá, eu fui campeão, eu juntei esse time para ele ser campeão. Juntei não, mas eu administrei esse time, mostrei o potencial que vai ter para ser campeão, mas eu não sinto que essa conquista é minha. Muita gente passou aqui antes, então eu meio que concluí um bom trabalho, aproveitei que o terreno estava arrumado e concluí um bom trabalho que já vinha de algumas décadas. Inclusive, uma das maiores críticas ao Mike Tomlin no início da carreira dele em Pittsburgh foi justamente essa, de que, na verdade, ele tinha ganho com o time do Bill Cowher. As pessoas diziam que o Tomlin tinha aproveitado da fundação. Mas no começo da carreira era muito mais falado. Hoje em dia, acredito eu que, diante das campanhas positivas que ele já teve, das escolhas de draft também que ele acabou fazendo, enfim, eu acho que essa crítica ela não é mais tão utilizada não, mas no início realmente o pessoal dizia que ele apenas tinha ganho porque o time basicamente já estava pronto, ou pelo menos já estava quase que 80%, 90% arquitetado em razão do Bill Cowher. E, enfim, aí se você acredita nisso ou não, vai de cada pessoa. Eu, particularmente, acho que não, porque realmente o Tomlin ganhou um Super Bowl cedo. É inegável dizer que a grande maioria dos jogadores era da gestão anterior, até porque isso é fato, isso é lógico. Mas com certeza sem a liderança do Tomlin, sem as diretrizes que ele botou na equipe, dificilmente ela teria ganho. Então eu sou contra essa tese de que o Tomlin teria ganho o Super Bowl puramente, ou pelo menos quase que 100%, em razão do time montado pelo técnico anterior, no caso o Bill Cowher. Eu concordo plenamente com você, Germano, e é engraçado que a gente não ouve ninguém comentando, por exemplo, do Sean McVay, que eu não lembro números exatos agora, mas que ele teve mais jogadores vindo da época do Jeff Fisher do que o Mike Tomlin teve de jogadores vindo da época do Bill Cowher, e que levaram, ambos os técnicos levaram suas respectivas equipes para o Super Bowl. Enfim, é bom lembrar que a defesa dos Steelers, que foi a força matriz que levou a equipe para essas finais, tinham dois jogadores que não eram da época do Bill Cowher. Quando eu digo não eram, tem o Lamar Woodley, que foi a escolha do Mike Tomlin, e o James Harrison, que era um undrafted e que não recebia chance de ninguém. Eis que Mike Tomlin abre as portas para o James Harrison ser um jogador de sucesso na NFL, aposta em um cara que já era veterano, ele não era um jogador jovem na época que ele começou a brilhar pelo Steelers, e Jamie foi lá, mandou o Joey Porter, que era o outside linebacker da época, mandou o Joey Porter embora, seguiu com o James Harrison, e o James Harrison e o Lamar Woodley em playoffs eram imparáveis. Então, só esses dois jogadores já são da época Mike Tomlin, não tem relação com o Bill Cowher, e são grandes responsáveis do Lawrence Timmons também, né? O Lawrence Timmons, que não era titular,
Além do Lawrence Timmons, né, que não era titular, mas que sempre entrava e sempre contribuía. Que inclusive o Timmons foi a primeira escolha do draft do McTominay, não é isso? Correto, perfeito, sim, foi o primeiro. Só lembrando, eu achei o número aqui. O McAvey, ele tinha 26 jogadores da época do Jeff Fisher e o Mike Tomlin tem 22 jogadores da época do Bill Cowher, quando ambos chegaram no seu primeiro Super Bowl. E ninguém, absolutamente ninguém, fala que o Sean McAvey chegou com jogadores do Jeff Fisher. Então, até faz o menor porque o sentido. Jeff Fisher nunca ganhou muita coisa, né? O Jeff Fisher já chegou em Super Bowl. Sim, mas nos últimos anos, especialmente lá em Los Angeles, não, né? Em St. Louis, na época, digamos que ele não teve temporadas muito boas. Então, acredito que deve ser por isso, né? Oi? É o professor. O projeto St. Louis não deu muito certo, não. O famoso rei do 7-9. Enfim, voltando à figura do Mike Tomlin, campeão do Super Bowl, na época também se falou bastante, justamente porque pegou o Ken Wizard. E o Ken Wizard estava muito mordido, que o Ken Wizard era técnico do Arizona Cardinals no Super Bowl 43. E o Wizard estava muito mordido, porque ele queria muito ser técnico do Steelers. E foi preterido pelo Tomlin. Então, surgiu essa polêmica na época, a motivação extra que o Wizard tinha para ser campeão, para ganhar esse título, e acabou perdendo e depois se tornou um andarilho pela NFL, basicamente. Veio encontrar espaço mais recentemente sendo coordenador ofensivo do Los Angeles Chargers. Ainda sobre o Super Bowl 43, recentemente, quando eu digo recentemente, alguns anos atrás, o Troy Polamalu, ele deu uma declaração bastante interessante sobre o icônico lance do James Harrison, fez a interceptação na linha de 1 jarda e cruzou o campo todo para anotar o touchdown no final do segundo quarto. Uma das grandes jogadas da história do Super Bowl, se não a maior jogada da história do Super Bowl. E o Polamalu, ele compartilhou que na noite anterior o Tomlin, no último encontro com o time, falou que isso ia acontecer. Ele falou: James, fica aí, isso vai acontecer, não tenho dúvidas. Dito e feito. E o Polamalu falou: isso somente um grande técnico poderia identificar. Não foi qualquer pessoa que disse, foi o Polamalu. A gente sabe o conhecimento que o Polamalu tem a respeito do jogo. Então, apesar da maneira com que a carreira do Troy se encerrou por Pittsburgh, ele ainda tem um certo respeito pela figura do Tomlin em si, ao contrário do James Harrison, que a gente sabe que é crítico ferrenho do Tomlin, também pela maneira de como o Harrison veio a sair de Pittsburgh, se sentindo completamente escanteado. Então hoje é comum a gente ver o Harrison criticando o Tomlin pelas mídias, e eu acho válido, já que a gente chegou nesse ponto, Germano, falar sobre isso, falar sobre, não diria inimigos, mas que o Tomlin, ele coleciona de fato pessoas que fazem muitas críticas a respeito do trabalho dele. Então, a gente sabe o James Harrison, a gente sabe o Terry Bradshaw, é outro que sempre está criticando o Tomlin quando tem oportunidade. O Terry Bradshaw é comentarista na Fox. A gente sabe como o Antonio Brown saiu de Pittsburgh criticando a postura que o Tomlin tem, principalmente com o Big Ben. A gente sabe as indiretas que o Le'Veon Bell soltou também. Enfim, a gente ouve muita coisa a respeito do Tomlin, sobre essas polêmicas que ele não sabe lidar com o vestiário, e isso sempre é 8 ou 80, literalmente. Porque quem ama o Tomlin é apaixonado por ele, é defensor dele até o final, como o Ryan Clark, por exemplo, é defensor do Tomlin, vem sempre desmentir qualquer coisa que aconteça. Chega o Ryan Clark, defende o Tomlin. Eventualmente, muita gente fala que o Big Ben tem problema de relacionamento com o Tomlin. Isso, para mim, nunca fez o menor sentido, porque o Big Ben, sempre que possível, fala muito bem, sempre defende o Tomlin, até porque os dois sempre estão na mesma página. E os haters, como comentei, estão sempre com críticas bastante pesadas a respeito dele. Então, de onde você acha
que vem essas críticas com o Tony? Você vê algum fundamento? São críticas justas? Enfim, qual a sua opinião sobre isso, Germano? Olha, primeiro é impossível você agradar todo mundo. Então, o fato do Tomlin ser o técnico principal e ter que lidar e ter que administrar, ter que gerenciar um roster de 53 jogadores não é nada fácil. É claro que vão surgir uma hora ou outra algum tipo de atrito. Então, não me surpreende essa posição por parte de alguns jogadores. Mas, por exemplo, dessa galera que você falou, do Harrison, do Bradshaw, do AB, do Bell, olha, desses quatro, um não bate muito bem da cabeça, tá? Que é o Bradshaw, que sempre, assim, nunca bateu muito bem. Outro, ultimamente também não tem batido muito bem da cabeça, que é o Antonio Brown. E por fim, o Bell, digamos que ele entra na mesma vibe dos outros dois. Então, assim, não são pessoas extremamente confiáveis, né? Pessoas que têm motivos para falar mal do Tomlin, porque saíram da equipe, de certo modo, brigados, tá? Então, pelo menos o Bell e o AB eu não daria muita atenção. O Bradshaw, na minha opinião, faz muito isso para ganhar mídia, para ganhar holofote, para ganhar clique lá para a emissora dele, que ele trabalha, da Fox. Então, também não botaria muito peso nisso. Desses aí, a única pessoa que eu entendo as críticas é justamente o James Harrison. Apesar do Tomlin ter feito muito por ele, como a gente já comentou, é fato que na última temporada dele em Pittsburgh, o Tomlin escanteou o jogador sem motivo. Assim, claro, que ele deve ter tido uma razão por trás disso tudo, mas foi uma coisa que não ficou clara pra gente, porque o Harrison ainda conseguia ser bastante efetivo quando tinha chances de jogar, e o nosso pass rush, especialmente as posições de outside linebacker, não estava também indo de vento a popa, de vento em popa no caso, e o Tomlin simplesmente se recusava a botar o Harrison em campo por alguma razão. Talvez a gente nunca vá descobrir qual era, mas enfim, deu no que deu, e o Harrison virou crítico, como você falou, ferrenho do Mike Tomlin. Talvez ele tenha razão pelo modo que o Tomlin tratou ele em sua última temporada aqui em Pittsburgh, mas também dos quatro que você falou é o único que eu entendo o motivo das críticas. Então também não tenho muito como dizer se são válidas ou não, né? Apenas esse que, na minha opinião, eu consigo entender a razão por trás. Nos outros eu realmente não entendo. Mas enfim. Muita gente critica o Tony, muitos jornalistas, e o McMadden, que é polêmico em Pittsburgh. Mas esse aí não é jornalista não, né? Esse aí é basicamente um agitador. É basicamente isso. De fato, Germano, você sempre com belas observações a respeito de Pittsburgh. Então, o McMadden, o Mike Florio e principalmente o Colin Cowherd, são jornalistas de alcance nacional nos Estados Unidos, eles criticam muito o Tony, classificando como ele faz menos do que poderia com o elenco que tem. E esse é um questionamento que eu sempre quis entender, de chegar para esse pessoal que afirma que o elenco do Steelers é extremamente gabaritado ao ponto de deveria ter sido campeão nos últimos anos. É um bom roster, mas pelo jeito como botam no patamar esse elenco do Steelers, parece ser o Dream Team, e a gente sabe que não é bem assim. A gente tem buracos no time. Eu diria que nessa off-season atual eles foram bem ocupados, finalmente a gente estava precisando disso, sobretudo na defesa, mas o detalhe que muita gente esquece, quando principalmente foca em Big Ben, Bell e Brown, três jogadores extremamente, não entra no mérito, principalmente do Bell e do Brown, que são excelentes jogadores, questões de lesão, principalmente do Bell, o Brown perdeu o jogo de playoff, o Bell ficou fora da temporada, Big Ben enfrentou lesão. Então... O Tomlin também não pode controlar questões de maconha, né, Ricardo? Isso aí tá acima do poder dele. Porque boa parte dos problemas que a gente teve foram relacionados também à maconha, né? O Bell e o Brian,
Era um negócio meio absurdo. Isso, mas o ponto é que muita gente não olha por esse lado e procura somente pá o Tony quando dá uma olhada fria e crua no roster. Então, um dos melhores jogos que eu já vi o Steelers fazendo, e o Steelers perdeu, foi aquele divisional contra o Denver Broncos, fora de casa, o Steelers jogando sem Bell, sem Brown. O Bell estava fora da temporada, o Brown se machucou na parte anterior contra o Bengals, naquela parte da polêmica. O Big Ben era dúvida para jogar. Peraí, o Brown não se machucou não, né? Machucaram ele, porque ali... Mataram o Brown, até foi assassinado do Perfect. Exatamente. Aquele jogo foi... O Steelers jogou muito bem. Mas é aquilo, playoff contra o Denver Broncos, que veio a ser campeão naquela temporada contra o Panthers, um erro era fatal, e foi isso que aconteceu. Foi o Toussaint, sofreu fumble e a gente veio a perder pela falta de playmakers que a gente tinha, enfim. Mas é um jogo que, se você assistir, você vê que para e vê, porra, o Tony, ele é um bom técnico, mas as pessoas se prendem a muita coisa. Então, eu tenho uma esperança que se o Tony, espero muito que o Tony venha ganhar um título nos próximos anos, ele apague tudo isso. Muito muito aconteceu com o Bill Cowher. A gente comentou no episódio passado sobre o Bill Cowher que ele perdeu 4 jogos, 4 finais de conferência. Ele perdeu o Super Bowl. E essas finais de conferência eram em casa. Ele perdeu jogos importantes de playoffs em casa. Ele perdeu o Super Bowl. Mas quando ele foi campeão, isso meio que ficou de lado, isso meio que ficou esquecido. O pessoal não faz questão de ficar jogando isso muito na cara do Bill Cowher hoje. O Bill Cowher é tratado como um herói local em Pittsburgh. Então eu tenho muito que, se o Mike Tomlin ele conseguir mais um título até o Steelers não decidir renovar o contrato dele, ou o Tony quiser se aposentar, ou quiser dar um tempo de ser técnico, eu também acho que vai ser o mesmo efeito. Vai esquecer, vai apagar muito isso de jogos de playoffs, temporadas que teoricamente foram perdidas com o título. Também vai ter sempre a questão de que Mike Tomlin vive na era Bill Belichick. O grau de comparação hoje é muito grande com o Bill Belichick, e não tem quem na história se compare com o feito que o Belichick conseguiu fazer em New England. Então o Tomlin está sendo comparado não que seja comparado, digo, no sentido de ter vitórias e ter sucesso, sobretudo em playoffs. Nessa comparação que eu estou fazendo, eu estou falando. Não dá para a gente botar os dois, de fato, no mesmo patamar, mas é a comparação que a gente pode fazer, sobretudo na AFC, de times que conseguiram manter uma regularidade. Isso tudo acaba contando negativamente para ele, para o Tom. Enfim, para finalizar, Germano, a gente não pode esquecer de citar aquele jogo de prime time do Baltimore Ravens em 2013. Era um jogo decisivo, era um jogo gigantesco na época, em termos de playoff. E não lembra do Jacob Jones fazendo retorno, prontinho para anotar um touchdown no Steelers. E tem o Mike Tomlin ali parado, como quem não soubesse de nada, e deu um pulinho para o lado, tentando desviar, e acabou desconcentrando o Jacob Jones. E os jogadores de Steelers eventualmente vieram e fizeram o tackle nele. Muita gente não lembra desse fato, talvez do pulinho do Tony, provavelmente lembra, mas não deve saber que na época o Tony foi multado em $100 mil, e essa foi uma das maiores multas que um técnico já levou na história da NFL. Ainda na época foi ameaçado de perder escolhas de draft e tudo mais, mas isso não veio a acontecer. Então ficou só por essa bagatela de $100 mil do pulinho do Mike Tomlin tentando ajudar o time. E esse é um jogo que eu recomendo que você assista depois dos melhores momentos, amigo ouvinte. Foi um grande jogo. O Steelers infelizmente perdeu, mas fica esse fato como curiosidade do Mike Tomlin. O verdadeiro 12º homem, né? O negão com toda a sua malemolência ali, tentando ajudar o time de toda maneira possível. E um belíssimo ator, né? Afinal de contas, o Tomlin já estrelou em várias séries, inclusive de sucesso, então
não me surpreendeu ele tentar fazer aquele gesto ali teatral para tentar se livrar, mas a NFL não caiu na onda dele. Botou 100 milzinho no bolso, tirou na verdade, né? 100 milzinho do bolso dele, coisa que pro negão não fez muita diferença, tenho certeza. Acho que os Jonas chegaram junto, né? Deve ter sido, mas enfim, foi realmente uma questão muito engraçada na época. Infelizmente, como você falou, a gente perdeu o jogo, mas isso aí vai ficar marcado e ficou marcado, acho que na memória de todos que viram aquele jogo, porque realmente foi uma cena muito engraçada. Inclusive, exatamente. O Jones depois veio aqui para Pittsburgh, né? Contratado pelo próprio Tomlin e até brincou dizendo que o Tomlin foi o melhor marcador dele naquele jogo, um negócio assim, se eu não estou enganado. Provavelmente é por isso que não fez nada em Pittsburgh. Foi uma tragédia. Normal. Enfim, chegando na reta final e para finalizar o programa, só algumas curiosidades que a gente comentou em episódios passados e que a gente deixa registrado aqui a nível pessoal. Mike Tomlin, ele é formado em sociologia, ao contrário do Bill Cowher e do Chuck Noll, que são pedagogos, vieram da área da educação. O Tomlin, ele tem esse viés de ser sociólogo. Ele tem 3 filhos, tem o Michael Dean, que está com seus 19 anos, o Mason, com seus 17, e uma filha que está com os seus 13 anos. O Michael Dean, por sinal, ele foi para a Universidade de Maryland, ele já está lá, já foi muito bem ranqueado no colegial para assumir a posição de jogar na Universidade de Maryland. Então é um nome que a gente pode estar vendo no futuro próximo na NFL. E questões também de árvores de técnico, como a gente comentou em programas anteriores. O Tomlin, ele é muito limitado em termos realmente de ter técnicos embaixo da sua asa. Então, ele tem 2 assistentes só que tem esse histórico e que são técnicos na NCAA. Tem o Sean Kluger e o Scott Montgomery, ambos estão na NCAA como head coach, passaram pela asa do Tomlin. O pessoal fala muito do Bruce Arians, eu sinceramente não botaria o Bruce Arians como embaixo da árvore do Tomlin. O Bruce Arians já era um nome bastante veterano em 2007, já estava em Pittsburgh, já tinha sido coordenador ofensivo do Cleveland Browns. A gente já tinha uma grande experiência pela NFL, então eu não botaria ele embaixo da asa do Tomlin. Então fica a curiosidade para vocês. E para finalizar o programa, eu gostaria de suas considerações finais, Germano, para o nosso amigo ouvinte. Bom, só complementando o que você falou agora, Ricardo, da questão da árvore dele não ser muito grande, eu acho que isso é explicado por alguns fatores. Primeiro, a idade do Tomlin. O Tomlin ainda é um cara relativamente novo, tá? Ele tem, se não me engano, 47 anos, o que para um técnico da NFL não é um cara tão experiente assim, em razão da idade. Ou seja, é uma idade normal para o cara assumir um cargo de técnico. Ultimamente, os times têm tido essa mania de promover pessoas cada vez mais jovens, mas quando o Tomlin assumiu em 2007, isso aí não era norma. Então um dos fatores que eu acredito que explica essa questão da árvore dele não ser tão grande, apesar de ele ter mais de 10 anos aí de NFL, é a idade dele, porque pelo fato dele ter começado muito jovem como técnico principal, muitos dos coordenadores que ele teve eram mais velhos do que ele e tinham outras experiências, ou seja, estavam já sobre as árvores, abaixo das árvores de outras pessoas. Outra questão, os Steelers, eles geralmente mantêm aqueles coordenadores que eles gostam, os técnicos que eles gostam. Então, é muito difícil você ver alguém saindo de Pittsburgh para assumir um cargo de coordenador defensivo em outra equipe, um cargo de técnico principal ou algo do gênero. Então, por isso também, essa questão da árvore dele pode não ser tão grande como de outras pessoas. Então, acho que esses 2 pontos aí dão uma explicada melhor nessa questão. Enfim, quanto a considerações finais, eu só gostaria de trazer um dado que é bastante expressivo. O Tomlin, desde 2007, ele nunca teve uma campanha negativa. A pior campanha dele foram, acho que 2 ou 3, 8-8, ou seja, 50% de aproveitamento. Ficou empatado, digamos assim, mas não foi negativo. E isso é um feito enorme na NFL.
muito grande mesmo. É muito raro você ter um técnico que em mais de 10 anos nunca chegou a ter uma campanha negativa. Claro, ele teve a sorte de contar com um quarterback futuro Hall da Fama, contar com boas defesas em alguns desses anos, contar com jogadores também extraordinários, mas enfim, isso aí é mérito dele, ele que achou os jogadores, ele que também desenvolveu, enfim. Então fica esse fato de que o Tomlin até hoje nunca teve uma campanha negativa, e isso aí só demonstra cada vez mais que o Negão, com certeza, está nas mais altas prateleiras de técnicos atuais da NFL. Tem muita gente, muita torcida, muitos torcedores, na verdade, que acabam reclamando do Tomlin pelos, entre aspas, assim, pelos resultados ruins da equipe de vez em quando, porque a expectativa em Pittsburgh sempre é Super Bowl, sempre é ir longe em playoff, e às vezes simplesmente isso não é possível, seja por um jogo ruim da equipe, quando não podia, como na temporada passada aconteceu várias vezes, seja pelos Patriots, que são uma pedra no nosso sapato há vários anos, enfim. Então muita gente mete o pau no Tomlin em razão disso, por esperar mais, e quando essa expectativa não é cumprida, as pessoas acabam descontando nele. Mas, de novo, o simples fato dele nunca ter tido uma temporada negativa na NFL fala muito sobre o técnico que ele é. Então, confio no Negão e acredito eu que com ele no comando a gente sempre é favorito dentro da AFC a pelo menos chegar nos playoffs, coisa que estamos até mal acostumados, porque pra gente é simplesmente uma situação normal, mas para a grande maioria dos times da NFL seria tido como uma temporada vitoriosa e que atingiu todos os objetivos daquela equipe. Perfeito, Germano. O Tomlin, de 12 anos, já quebrou diversos recordes na NFL. Ele e o Big Ben já estão entre a dupla mais vitoriosa na história da liga de quarterback e head coach. Acho interessante que você comentou, para agora, se a gente passar a régua no programa, quantos torcedores por aí de outros times não queriam o Tomlin como técnico. Então, eu convido você a conversar com algum amigo que seja fã de NFL para que ele dê sua opinião sobre o Tomlin. Então, pelo menos os que eu converso sempre gostaram muito do Tomlin e nunca entenderam muito bem por que a torcida do Steelers pega tanto no pé. Isso não é exclusividade do Brasil. Eu fui em Pittsburgh ano passado e a gente sente isso nas ruas de Pittsburgh do mesmo jeito. Uma cobrança, uma pressão muito grande em cima do Mike Tomlin, e é daquele jeito. Do mesmo jeito que os jogadores ou amam ou odeiam a torcida do mesmo jeito. Ou a torcida ama ou a torcida odeia o Tomlin. Então convido você a fazer esse trabalho de reflexão, a lição de casa. Depois comenta com a gente no Twitter para entendermos o motivo do seu ódio no coração pelo nosso head coach. Foi isso, pessoal. Muito obrigado por terem nos acompanhado em mais um programa. Não esquece de nos seguir no Spotify, deixar o seu gostei no iTunes, que isso serve com que mais pessoas, mais torcedores do Steelers venham a conhecer o que a gente faz, o conteúdo que a gente compartilha sobre o time. Um grande abraço e até a próxima.